Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta com foco em libertação emocional. E hoje nós vamos falar aqui sobre a diferença entre propósito e objetivo. Vamos entender o que é um e o que é outro. E vou trazer aqui alguns exemplos para a gente entender. E primeiro, na definição, o propósito ele tem a ver com o ser. Aquilo que a gente tem a ver com experiência, tem a ver também com uma área específica do conhecimento humano, ou seja, uma ou mais áreas, mas não muitas, porque nós não conseguimos ser em muitas áreas do conhecimento, porque se você quiser se aprofundar, se especializar, você vai precisar dedicar tempo da sua vida para isso, para uma determinada área do conhecimento. Então, geralmente o propósito tem a ver com o nosso aprofundamento em determinada área do conhecimento humano. Então, eu, por exemplo, eu comecei a minha carreira, minha vida dentro da moda como estilista. E depois eu migrei para a área do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, das terapias, Mas essas duas áreas ocuparam bastante, da minha atenção, da minha dedicação para estudo. Então eu não poderia me dedicar muito mais áreas do que duas, por exemplo, nesse meu tempo de vida. E geralmente as pessoas escolhem uma área de conhecimento para trabalharem, se tornarem profissionais. Mas o propósito ele tem a ver com ser, aquilo que eu quero ser, e dentro do ser tem a ver com quais experiências eu quero ter dentro deste ser. Nós já vamos falar de exemplos. Já o objetivo, ele tem mais a ver com como eu me movo dentro desse meu propósito. Então, a partir do momento que eu já sou, que eu já sei o que eu vou experimentar e o que eu já sei até o que eu vou... como que fala? Quando eu já sei o que eu vou construir e oferecer também ao outro dentro do meu propósito, eu consigo me mover. Ou seja, é preciso que eu tenha uma rota, que eu trace uma rota e que eu siga essa rota para que o meu propósito, para que a minha experiência possa ir se desenvolvendo. E esse me mover dentro dessa rota tem a ver com o objetivo. Então, o primeiro exemplo que eu vou falar aqui, é de um rapaz que ele viaja pelo mundo e o propósito dele tem a ver com comidas. Ele viaja o mundo experimentando comidas, muitas vezes até exóticas, do mundo inteiro. E ele filma isso e compartilha isso com a audiência dele, Então, as pessoas que assistem ele sabem que ele viaja o mundo e que ele viaja o mundo provando comidas, a culinária de cada local e uma culinária exótica. Então, esse é o propósito dele. A área de conhecimento dele é qual? A área de conhecimento dele é culinária. Aí as pessoas falam assim: não, é viagem também. A viagem tem a ver com o objetivo e a culinária tem a ver com o propósito, porque o propósito dele é experimentar comidas, Conhecer o país através da culinária e compartilhar isso com quem assiste. Compartilhar a cultura culinária dos lugares que ele visita. Mas para que ele possa vivenciar esse propósito, ele tem o objetivo de transitar, pelo mundo. Então ele se move pelo mundo, esse é o objetivo dele para cumprir o propósito. E aí uma vez, eu estava vendo um episódio que ele estava compartilhando e ele foi para a Malásia. E quando ele chegou na Malásia, eu acho que era no aeroporto. O aeroporto tinha 3 andares com 1 milhão de coisas para serem feitas naquele aeroporto, Mas ele foi lá diretamente para o restaurante provar o prato que tinha uma estrela Michelin, daquele prato, E aquele dia me caiu essa ficha do que é propósito. Por quê? Eu fiquei pensando, eu falei, gente, se fosse eu nesse lugar,
eu teria tantas coisas para fazer, eu iria querer conhecer todas essas lojas, eu iria passar o meu dia perdida, o que fazer nesse aeroporto, querendo ver tudo, né? Mas ele não, ele foi direto no restaurante, ele foi comer o prato, ele filmou o prato e depois ele falou: Gente, eu gostaria muito de ficar aqui vendo esse lugar, mas eu não posso porque nós temos horário, não sei o que, não sei o que lá. E ele foi embora. E ele falou assim: Talvez, se tudo der certo, se a gente tiver sorte, nós vamos encaixar na nossa agenda, voltar para cá para conhecer, né? Mas se não, o propósito estava cumprido, ele estava realizado, ele foi até lá, comeu o prato da estrela Michelin, que tinha estrela Michelin, eu acho que era um frango até, e filmou, né? E conseguiu abrir mão de todo o resto, que não era o propósito dele. Aí eu pensei assim, falei, gente, você vai para Malásia, você gasta todo esse dinheiro, a passagem, né? E tudo o que custa você chegar até a Malásia, você tá lá na hospedagem, você tem hospedagem, tem a oportunidade de dar um jeito de olhar aquele lugar, né? Mas para aquela pessoa que não é o propósito dela, ela consegue abrir mão dessas coisas. Ela consegue não se perder, não ficar confusa, que é o meu caso. Eu ficaria extremamente confusa de onde ir naquele lugar, né? Eu ia querer em tudo. E ela consegue focar. O propósito faz com que a pessoa foque. E o propósito faz com que a pessoa abra mão do que é supérfluo, né? Do que não é necessário. E mesmo assim se sinta profundamente realizada. Então, no caso dele, o propósito, provar comidas do mundo inteiro. E, com certeza, quando ele tiver a oportunidade de conhecer um restaurante estrela Michelin, ele vai priorizar isso, né, acima de tudo. E o objetivo dele? Ele se move dentro desse propósito. Ele vai para a Malásia, ele vai para a Tailândia, ele conheceu Hong Kong, ele vai para vários países procurando comidas, né, diferentes. Esse é uma pessoa que já comeu até rato, né? Eu não lembro exatamente, mas foi na Ásia que ele comeu rato, que inclusive eu até hoje eu fico chocada com aquilo, eu sou muito chocada. Ele come essas coisas muito diferentes, né? Inclusive come animais assim, né? Não existe nenhuma preocupação em comer animais, que é uma coisa que pra mim também me choca um pouco, né? Não que eu seja vegetariana, mas eu como o mínimo de carne só pra porque eu não consigo ficar sem comer carne, mas por mim eu não comeria nenhuma carne. Eu jamais comeria uma carne de outra carne que não fosse. Eu só como carne de boi porque é a única carne que eu como e eu jamais comeria outra carne, na verdade. Mas ele não tem esse problema, ele come qualquer carne. Ele comeu sapo, já vi esse homem comer sapo. Eu já vi esse homem. Esse homem ele come lesma, ele come tudo. O que precisar, ele come barata, ele come rato, né? Mas quando eu penso em propósito, eu penso naquilo que eu faço e que tem um peso maior acima de qualquer outra coisa na minha vida, uma relevância maior do que qualquer outra experiência. E o meu propósito vai traçando meus objetivos. Quando eu trabalhava com moda, eu viajava, algumas vezes eu viajei, né, para fazer pesquisa. E uma vez eu fui para Nova York fazer pesquisa, né? Eu tinha uma semana para fazer pesquisa e eu fui lá. E o meu dia era das 8 da manhã até as 8 da noite entrando em loja e fazendo pesquisa, né? Colhendo informação, olhando. E quando eu cheguei de viagem, eu lembro que meu pai falou assim: Nossa, e aí, como foi a viagem, né? O que você fez? E eu contei todas as lojas que eu tinha ido. E meu pai falou assim: Você só foi em loja? Com muita frustração, assim, sabe? Meu pai paga pra não entrar numa loja. Meu pai pagava, né, pra não entrar numa loja. Mas ele falou: Você só foi em loja? E comigo, eu pensei: Só foi em loja? Pra mim, era a maior realização de todas. Passar das 8 da manhã às 8 da noite indo em loja, para mim era uma realização profunda, uma experiência profunda de realização. Eu realmente não precisava de mais nada para achar aquela viagem perfeita. E eu lembro até que quando eu fui, tinha inaugurado a maior Forever 21 do mundo, né? A Forever 21, que até já fechou no Brasil, faliu. E
era a segunda, acho que, mas dos Estados Unidos ela era a maior. E eu lembro que eu só tinha conhecido uma loja de departamento, assim, né, de fast fashion, que tinha sido uma outra em Londres, que foi a Topshop, né, que também foi a coisa mais legal que eu fui na minha vida. Mas quando eu fui naquela Forever, nossa, eu passei horas em todos os andares olhando e era muito, muito legal. Então, para mim, aqui, o objetivo de, né, me mover até Nova York, claro que era a trabalho, eu fui a trabalho e tudo, mas era secundário, Nova York era secundário. O que era o meu propósito era entrar em loja, era poder conhecer o que estava acontecendo na moda de tendência naquela época. E isso me deixava muito realizada, sendo que, por exemplo, para o olho de outras pessoas era uma coisa totalmente sem sentido, era como se estivesse perdendo a viagem, né? Então, o nosso propósito, ele acaba trazendo oportunidades para a gente na vida, né? E isso é a forma como os objetivos se apresentam. Então, se eu estou vivenciando o meu propósito de moda, muitas vezes eu vou ter o objetivo de ir na São Paulo Fashion Week, eu vou ter o objetivo de fazer uma viagem de pesquisa, eu vou ter o objetivo de, às vezes, até ir até uma festa, né? Para ter uma experiência que faça sentido para o meu propósito. Mas o objetivo, eu me movo dentro desse objetivo para servir o meu propósito. E aí isso é realização, e aí isso traz um profundo sentido para a experiência da vida, né? Um outro exemplo recente que eu acho que me fez também refletir bastante foi o exemplo da poetisa da Rosianna Murray, eu acho que é assim que fala, né? Murray, não sei. Que ela foi aquela escritora, ela escreve livros infantis, ela é poetisa e ela passou em abril agora, recentemente, por um ataque de pitbulls. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, se viram essa notícia. Eu lembro que eu li a notícia no dia que aconteceu e eu fiquei muito chocada, muito impressionada, porque ela tem mais ou menos a idade da minha mãe, né? Ela é uma pessoa que tem 73 anos e ela sofreu um ataque por 3 pitbulls, né? Eu tava até vendo agora que os médicos disseram que nunca atenderam um paciente com mordida de cachorro tão profunda, né? Ela é uma senhora magrinha, né? Frágil, e ela perdeu o braço, né? Ela perdeu uma orelha. Foi muito violento e uma coisa muito estranha, muito chocante, assim, por causa de, né, negligência dos donos do cachorro. Mas a reação dela é uma coisa que impressionou muitas pessoas, né? Porque se vocês tiverem a oportunidade de ver no YouTube o que ela fala quando ela foi entrevistada ainda no hospital, nossa, quando eu vi a entrevista eu comecei a chorar, porque eu não acreditava. Eu achei tão bonito porque ela falava de poesia, né? Ela falou quando ela foi entrevistada na UTI, não era UTI, no quarto do hospital, ela falou sobre a beleza de estar vivo, né? Ela falou sobre o quanto ela ficou impressionada com o SUS, o quanto ela recebeu amor pelos médicos do SUS, pelos enfermeiros, e ela disse que ela nunca teve uma experiência de receber tanto cuidado e ela nunca se sentiu tão grata pela vida. E aí todo mundo começou a se perguntar, nossa, mas por quê? Como pode ter essa reação, né? Depois de uma situação tão violenta dessas, de nessa idade perder o braço, ela falou assim, agora eu preciso aprender a escrever com outro braço, né? Só isso. E todo mundo se perguntou como ela conseguiu ter essa reação. E aí ela falou que o olhar que ela tem da vida fez com que ela conseguisse exercitar esse olhar, o olhar do poeta, e esse olhar trouxe essa leveza para esse momento. E aí ela falou assim, não existe uma professora de poesia, ninguém pode ensinar poesia, né? Mas eu posso te ensinar a olhar a vida.
Então, o que ela queria dizer é que um poeta, ele tem um olhar, né, específico, um olhar artístico, ele tem um olhar suave, é como se fosse um óculos da beleza para a vida, que procura a sutileza, que procura a melodia, que procura as coisas que estão por trás dos detalhes, né? Então, realmente o poeta, ele vê o que as outras pessoas não veem e ele traduz isso, ele tenta traduzir essa música da vida para as pessoas, para tocar as pessoas. Ele olha a vida com o olho do coração, né? E ela disse que por ela ter desenvolvido esse olhar do coração para a vida, nesse momento tão difícil, esse olhar do coração trouxe a beleza do momento para ela e fez com que ela conseguisse encarar com leveza, né, e até com gratidão tudo que ela estava vivendo. E aí, né, além de ser muito bonito, emocionante esse relato, esse é um relato que também fala sobre propósito, porque quando a gente está no nosso propósito, vivendo, né, aquilo que a gente veio viver, não importa muito as circunstâncias, né? Então, independente de qualquer experiência que a gente esteja vivendo, a gente está, de uma certa forma, atuando dentro do nosso propósito, e é isso que realiza a alma humana. Né? Ela mesmo dentro dessas circunstâncias e dentro dessa experiência trágica, ela exerceu o propósito dela, né? E independente não, além dela ter tido todos os benefícios desse olhar, desse propósito, ela transmite isso para todo mundo que está vendo ela, né? Eu, por exemplo, aprendi muito com ela. E se ela tinha o propósito, né, de ensinar, que é um dos propósitos dela, ela conseguiu mais do que nunca nessa experiência. E não só para mim, mas muitas e muitas pessoas. Ela relata que as pessoas hoje em dia vão até ela, né, conversar com ela sobre o que aprenderam com ela, vendo a atitude dela nessa experiência. Então, isso é propósito. E então, o objetivo faz com que a gente viva muitas situações diferentes, né? Faz com que a gente vá daqui para lá, de lá para cá, a gente consegue, vou tentar, né, chegar até esse objetivo, mas para quê? Eu chego em determinado lugar, eu chego em determinada experiência para vivenciar o meu propósito. E aí sim, faz sentido, né? Muitas vezes até o meu propósito vai me fornecer o objetivo. Então, eu acho que era sobre isso que eu queria trazer reflexão, para que as pessoas possam, para que a gente, todos nós, que a gente possa, qual é, né, a experiência que me move, né? O que é que traz sentido para minhas experiências e o que é que traz sentido para o meu me mover. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e até o próximo vídeo.